Me chamo Fernando. Este é o testemunho do que aconteceu comigo com a pornografia. Eu comecei ali com 16 anos. Ali era uma época que a gente não tinha acesso à internet, mas eu tinha contato com esse material através de revistas. Revistas que eram dos meus irmãos. E o diabo ele começa a entrar de uma forma silenciosa. E aquilo começou a entrar dentro da minha vida. Era uma época que eu achava que era normal, que não tinha nada a ver. Como o pessoal diz, né? Você está descobrindo o seu corpo, mas aquilo ali é uma pura mentira. É dessa forma que o diabo começa a tomar de conta da sua vida. E na minha vida foi desse jeito. Eu com os 16, 17, tendo relações ali com mulheres e mesmo continuava nessa prática totalmente errado. Quando eu fiz meus 20 anos, eu namorava, eu continuava tendo essas mesmas práticas e dentro da igreja eu estava vendo pornografia, eu estava afundado na pornografia e eu achava que isso quando eu casar, isso vai acabar, logo logo isso acaba. Foi passando os seus anos, eu dentro da igreja, me masturbando, vendo filmes, vendo vídeos. Quando veio a questão de chats, comecei a conversar com outras pessoas, aí eu piorei ainda mais, porque eu consumia aquilo sozinho. Agora não, agora eu já estava falando com outras pessoas, estava falando com mulheres, estava falando com prostitutas, estava falando com homens, estava falando com gays, não importa o que fosse. Eu estava ali me afundando ainda mais com essas pessoas. E quando eu cometia, vinha aquele pesar, vinha aquela acusação e o diabo me acusava, eu me sentia mal e era horrível. E quando eu ia dormir, eu sentia medo e, irmãos, era horrível. Com o passar do tempo, aí eu comecei a ter sonhos com mulheres, sonhos sexuais com mulheres, com os homens, mas que na verdade por trás daquilo ali, irmãos, não eram homens e nem mulheres, eram demônios que estavam se materializando em meus sonhos. Eu acordava tendo tido orgasmos e eu ficava sem entender o que estava acontecendo aquilo ali, mas logo em seguida, quando eu acordava, eu já estava ali consumindo pornografia no trabalho, na rua, aonde estivesse, eu estava ali consumindo ela. Realmente eu virei um dependente da pornografia. E sempre eu na mesma vida e eu não conseguia, eu sabia que aquilo ali não estava certo, aquilo estava acabando comigo. Até que um dia, irmãos, o Senhor me mostrou quão grave estava o meu pecado, quão grave estava a minha situação, porque eu estava servindo ao Satanás, eu estava usando o meu corpo. Eu estava falando com pessoas, eu estava falando com mulheres casadas, eu estava falando com homens, eu estava fazendo outras pessoas a se afundarem também neste pecado. Porque eu consumia vídeos, eu compartilhava, eu falava de experiências. Irmãos, a pornografia simples, ela já não me saciava mais. Eu já comecei a procurar outras coisas e a palavra diz: um buraco atrai outro buraco. E eu só me afundava, eu só me afundava. E eu vi relatos de homens casados que tinham esses problemas. Eu vi mulheres reclamando de seus maridos. E aquilo ali me chocou muito. E eu decidi, eu não quero mais isso, eu não quero mais a pornografia. Irmãos, para me libertar foi muito difícil, porque eu ainda continuava tendo esses sonhos e era horrível. Eu entrei em jejum, eu entrei em oração, eu entrei em busca. E Satanás também começou a me acusar. E era horrível. Irmãos, isso foi mais de um ano. Foi uma luta
travada para me conseguir sair dos sites, dos vídeos. Irmãos, aí eu consegui. Foi um passo da minha libertação, mas ainda assim eu continuava tendo esses conflitos, tendo esses sonhos, eu não entendia o porquê. E quando eu pensei que não, irmãos, a pornografia ainda estava presente na minha vida e ela ainda estava entrando. Porque hoje, irmãos, muitos de nós, quando nós acordamos de manhã, a primeira coisa que nós fazemos é pegar o celular, é ver o WhatsApp, é ver a rede social. E a pornografia estava entrando ali pela rede social, irmãos, pelo Instagram, pelo Facebook, por qualquer meio. Ela estava entrando dentro de mim e aquilo ali estava me sujando por dentro. Irmãos, como era terrível. E eu estava dormindo e Satanás me acusando. E eu ia pedir perdão para Deus, me sentia envergonhado, me sentia um sujo, me sentia um inútil. Irmãos, como foi terrível. E minha libertação só começou quando eu comecei a deixar as coisas. Irmãos, é preciso nós deixarmos as coisas de Satanás. O Facebook, as redes sociais, elas foram feitas para algo bom, mas nós corrompemos. Irmãos, eu comecei a selecionar só pessoas com pessoas boas que eu ia seguir. Eu estava seguindo e parou de aparecer os vídeos, as mulheres dançando, a sensualidade. Eu já não pesquisava mais. Mas com o tempo voltou a aparecer e eu não estava mais pesquisando essas coisas, irmãos. Aquilo que o seu amigo curte, aquele seu seguidor curte, as coisas que ele faz, o algoritmo manda para você. E o que ele gosta, ele acha que você também vai gostar. E começou a aparecer de novo para mim. E eu peguei, não, eu vou dar um basta nisso. Eu excluí meu Facebook, eu excluí o Instagram, eu excluí o Telegram mesmo. Eu só procurava aquilo ali só mesmo para prostituição. Era só a curiosidade que eu tinha. E eu tava usando aquilo ali pro mal e eu realmente deixei. Irmãos, aí minha libertação foi aumentando ainda mais. E Satanás, os demônios que eu tinha deixado para trás, eles apareciam novamente para mim, querendo, querendo ter-me novamente. Irmãos, foi uma luta travada, foi uma luta difícil, porque antigamente eu espalhava pornografia, irmãos, mas eu decidi deixar ela de lado. Foi um processo de libertação muito difícil, durou mais de um ano, mas graças a Jesus, e quando vinha as tentações, eu ia para a oração, eu ia para a busca, quando eu via que estava muito forte, eu ia para o jejum. Irmãos, é preciso entrar em jejum, é preciso entrar em oração. Irmãos, jejum que eu falo não é jejum de 1 hora, de um alimento, de 12 horas, não, irmãos. Você tem que ir num jejum mais forte. Para quebrar a pornografia, você tem que ir ali, ó, 2 dias, 3 dias. Adentre na oração, adentre na palavra, porque só elas vai arrancar este pecado que está dentro de você. Crermos, porque Deus é capaz, assim como Ele tem me libertado, Ele vai te libertar também, vai te dar uma vida, a vida que Ele quer, a vida, a paz de Cristo, uma libertação completa, em nome de Jesus.